E mais um dia de queda forte hoje, Ibovespa caindo mais de 1%, dólar subindo forte, juros também subindo bastante, já tem se tornado repetitiva essa abertura. Hoje, né, dia de liquidação de contrato do índice futuro, sexta-feira tem vencimento de opções, então bastante volatilidade no mercado nos últimos dias. Já nossas commodities, o boi finalmente rompeu aquela lateralidade para baixo, perdendo os 320. O milho também voltando um pouco, né? Desde lá os 100 reais e pouco lá começou a voltar um pouco também. A soja também caindo. O café próximo à estabilidade, alguns contratos subindo, outros caindo. Vamos ver o que aconteceu no mercado aqui no Brasil, o que aconteceu no mercado lá fora, o que aconteceram com as bolsas, a questão da China, do Afeganistão. Será mesmo que a China está fazendo acordos lá com o Talibã lá no Afeganistão para explorar commodities? A gente sabe, ou melhor, se vocês não sabem, fiquem sabendo que o Afeganistão está sentado em cima de uma grande jazida de metais, minério e outros metais preciosos também, ou não preciosos também, como cobre e outros tipos de metais e minerais. Tem muito lá no Afeganistão e um dos interessados em negociar, né? Enfim, não vou entrar em mérito disso, é a China. Então, vamos falar sobre tudo isso em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 18/8 de 2021. Agora são 18 horas e 55 minutos. Só faltou 18, né? E vamos falar de mercado financeiro, milho, boi, soja, dólar, índice, o mercado todo. Se você é novo no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, ativar o sininho para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo, comenta, envie suas dúvidas, envie suas sugestões. Isso é muito bacana, faz com que mais conteúdo seja criado, mais pessoas sejam atingidas e no final das contas, todo mundo só tende a ganhar. Beleza? Então escaneia o QR Code que está lá em cima e clique, escaneia lá ou clica aqui embaixo no primeiro link, é a mesma coisa, e entra lá no grupo do Telegram. Lembrando que o grupo ele é liberado para todo mundo, não tem que se cadastrar, botar nome, e-mail, telefone, nada, é só entrar direto lá no grupo do Telegram. Isso é muito bacana, porque lá muitas oportunidades são criadas. O grupo é liberado para todo mundo falar, é gratuito, então o pessoal aprende muito e se ajuda muito. Então imagina, vai entrar numa sala onde tem 300 pessoas que vivem o mesmo tema, respiram o mesmo tema, todo mundo fala de mercado financeiro. Então você está começando com opções, já opera outro tipo de ativo, opera juros, opera bolsa, opera bolsa é óbvio, né? Opera commodities, opera aqui no Brasil, lá fora, enfim. Isso é muito bacana. Quem está começando aprende com quem já está há mais tempo, tira dúvidas, oportunidades surgem, porque alguém está olhando um ativo diferente ou algo do tipo, enxerga uma oportunidade, manda lá no grupo para confirmar uma leitura ou o que acham desse movimento. Mais pessoas acabam entrando, então entra lá no grupo, tenho certeza que não vai se arrepender, escaneando o QR Code ou clicando aqui embaixo no primeiro link na descrição. Beleza? Para ganhar 6 meses de Profit Chart Pro, uma corretagem da XP reduzida, uma corretagem padrão, né, diferente da corretagem da XP ali, além de uma assessoria direta com um assessor focado no mercado agro, no mercado de commodities, é só abrir a sua conta na BRE clicando no segundo link aqui embaixo na descrição, certo? Então vamos falar de mercado, deixa eu mudar minha tela e vamos lá. Ibovespa hoje, né, caindo 1,07, o dólar futuro subindo 1,72. Nós tivemos aqui, né, troca de contrato de índice, então vai começar a valer um novo contrato agora. O milho caindo 1,38, a gente pode olhar aqui direto pelo Zigo, fica mais fácil. Milho caindo 1,38 o contrato U, o X também 1,30. Na média aqui só o N não teve negócios hoje, até o U 2022, todos eles caíram. O boi também fechando lá em 319, caindo 0,5. O X também caiu, o F22 lá subiu levemente hoje. O café, né, o contrato U do café caindo 0,31 em 211, e o contrato Z já subiu um pouquinho lá para 0,11 em 221. O contrato H também subiu um pouquinho e o K caindo, né? Dá para ver uma curva interessante aqui. Já a soja, o contrato Q
subiu 0,86, o contrato caindo 1,78, o X e o H também caindo e o K subindo lá mais adiante, beleza? Então, lá fora, deixa eu pegar o TradingView aqui rapidinho, só para a gente olhar o mercado externo, daqui a uns dias isso vai estar no Zigo também, então não vou precisar usar o TradingView mais. Lá fora, as bolsas americanas todas caindo, o SPY, Dow Jones e a Nasdaq caindo próximo da região de 1%. As bolsas da Europa aqui no campo misto, as bolsas da Ásia também no campo, na verdade em alta aqui, o Nikkei e Xangai também estão em alta. Dólar index subindo, juros no 0 a 0. Vamos olhar aqui, petróleo. O Guilherme lá, que estava mentindo para todo mundo, alguns meses atrás, falando de vender petróleo, está lá o petróleo caindo firme e forte e a minha carteira continua sendo remunerada. Então, petróleo lá em 65 dólares, caindo 2% hoje. O milho subindo 0,63, a soja com 1,15 de queda, o café com 0,47 de alta, o algodão realizando lucro também caindo 0,07, cacau 0,94 de alta, madeira subindo 1,40, o boi, hoje não errei, o boi subindo 0,59, o cobre aqui caindo 2%, toda a parte de minério caindo forte, Vale, Anglo-América, Rio Tinto, BHP, o próprio minério em si caindo forte. ExxonMobil passou abaixo do meu valor de strike lá, então hoje me deu um lucro bacana a Exxon lá, e eu continuo firme e forte na operação lá. Como eu falei, a minha operação é para novembro, final de novembro, eu fiz ela, acho que foi em junho, julho, não lembro que mês foi em junho, se não me engano, e o strike era 55, então façam as contas aí como é que deve estar, Beleza, vamos lá então, começando pelo milho, que nem a gente sempre faz, CCM, vou botar o U aqui, vamos fazer aquilo que eu sempre faço, CCMU 21, já está nele na verdade, vou botar o gráfico semanal, vamos dar uma olhada na liquidez dele, 4 mil negócios, CCMK não, CCMX21, está com 4.900 e quanto é que estava o CCMU? 4.600. Olha, está começando a ficar elas por elas, então já começa a mudar de negócio lá indo para o X. Na verdade já começou a mudar, mas começa agora a ficar um pouco mais interessante começar a operar o X daqui a alguns dias. Beleza? Bom, milho no gráfico semanal, contrato primeiro, chegando próximo à média móvel de 8 aqui, que ela está nos 97,24, ele fechou em 97,95, se eu correr o after rapidinho aqui, onde é que ele está? Em 98, então voltou, continuou no mesmo lugar, então ele está próximo a essa média aqui, a tendência aqui continua de alta, não mudou, então, por exemplo, aqui é um ponto de compra e não de venda, aqui nos 97,40 mais ou menos, onde está a média, ou um pouquinho aqui, 97,24, na verdade onde está ela, é um ponto de compra. Se o milho tocar ali, daria para colocar uma boleta de compra ali com um stop aqui embaixo. Como assim é um ponto de compra se ele está caindo? Sim, a gente sempre compra em toque de média no semanal, porque geralmente, se tirar um zoom, dá para ter uma ideia que o milho tende a respeitar isso. Obviamente, como a próprio ditado diz, a tendência é sua amiga até que ela termina. Então, se isso aqui é uma tendência de alta que vem desde o início de lá de 2020, desde o começo da pandemia, e vai terminar nessa semana aqui, se eu comprar aqui eu vou ser premiado e vou ser estopado, Então, sempre há essa possibilidade. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Se soubesse, eu vendia a casa, o carro, o cachorro, a moto, a mãe não, vendia tudo para comprar ou vender tudo de milho, Mas a gente não sabe. Enfim, então aqui é o ponto de compra, mas eu estou vendido. Como assim? Estou vendido fiz a minha primeira venda aqui nesses pavios aqui em cima, e depois eu começou a cair de novo, eu vendi mais ontem. Ontem eu vendi de novo na perda desse fundo aqui. Estou com o meu preço médio em exatos R$100, e o milho já está lá em 97, 98, voltou um pouquinho lá. Então fechou nos 98. Então já está bacana. Onde é que é o meu alvo? Então vamos lá. Aqui nos 97, eu acho que é isso aqui, 97.0 mais ou menos, que deve dar... Deixa eu ver, estou olhando aqui no olhômetro aqui. 96, 97.0 deve dar mais ou menos por aqui assim.
já é um ponto que eu começo a pensar em uma realização. Por quê? Porque tem esse fundinho aqui. Na verdade, o fundo mesmo está aqui nesse candle 149, nesse pavio aqui, né? Mas aqui nesse candle eu já começo a pensar em talvez uma realização parcial do movimento, né? Não acreditando que vai parar de cair ou vai bater aqui. Não, eu estou vendido e quero que caia até o dia que parar de cair, né? Então, se ele bater aqui e fizer um movimento assim, seria muito bacana. Porque ele fechou abaixo das médias móveis, então virou um movimento para baixo, é um ponto de venda, um movimento de venda. Aqui era um ponto de compra e não vingou. Aqui é um ponto de venda, fechamento de média móvel, né, abaixo da média móvel, é um ponto de venda. Então, se ele amanhã cair de novo, chegar talvez aqui nos 97 e pouco, 96 e pouco aqui, eu cogito realizar um pedaço da minha operação. E aí, se ele voltar e tocar aqui na média, eu cogito botar uma boleta de venda aqui na média. Para quê? Para que se ele fizer isso aqui, eu ganho mais dinheiro aqui nessa queda. Ou seja, eu teria ganho nessa queda, aqui eu fico de fora de devolver um pedaço, e aqui eu vendo de novo e ganho de novo. Seria o trade perfeito, o trade ideal, né? Só vai no movimento que está ganhando dinheiro. Se isso vai acontecer, não sei, não tem como saber. Seria muito bom se acontecesse e se eu conseguisse realizar as operações aonde eu quero. Se amanhã ele cair com muita força e passar reto desse fundo, romper ele aqui, talvez eu continue posicionado, mas aí depende, porque se ele fechar muito forte aqui, ele pode dar um repique desse estilo aqui, ó, e aí depende muito de como que o mercado vai fechar, né? Então, resumindo, a minha ideia é ali nos 97, ou talvez um pouco abaixo dos 97, eu realizar um pedaço da operação, porque para o tamanho da mão que eu coloquei, né, e fazendo 3 pontos já dá um financeiro bacana, então já não deixo mais voltar. Se ele subir amanhã, eu também vou ficar de olho na região das médias, eu não quero que ele feche acima dessas médias aqui. Hoje, enquanto o mercado estava aberto, eu estava olhando, eu vi que ele caiu, beleza, chegou a cair lá a 1 ponto, aqui, vou botar aqui uns 60 minutos, né? No início do dia, ele abriu, caiu bastante no início do dia, depois voltou, foi lá em cima, foi justamente testar esse fundo aqui, ó, essa região aqui, né, de briga, então foi lá perto testar lá, tocou lá na média móvel dos 60 e voltou. E na minha cabeça eu estava pensando o seguinte, né? Eu estava olhando para a tela que estava aqui do lado, estava olhando para a tela e pensando o seguinte, eu não quero que o mercado feche acima dos 98. Se ele caiu com tanta força e vai continuar caindo, ele tem que se manter abaixo dos 98 e aí continua, né? Então, pode dar um movimento de continuidade aqui, deixa eu limpar um pouco dessas linhas, que eu não estou chegando mais nada. Pode dar um movimento de continuidade aqui, que seria bem esse desenho que eu fiz agora aqui, ó, que ele tocaria mais ou menos na média móvel de 20, aqui, de 8, desculpa, de 60 minutos e continuaria caindo, né, ou lá na média móvel do diário, mas também tem que tomar cuidado num possível fundo duplo aqui nos 60 minutos, querendo começar uma lateralidade. Ó. Caiu, bateu forte, aí volta e pode querer voltar para cá, romper essa região aqui e querer fazer uma lateralidade aqui, ou quem sabe até querer voltar a testar de novo essa região aqui dos R$100. Tá? Então eu vou ficar de olho nos dois pontos aqui, tanto no rompimento desse possível fundo aqui, que seria bacana ele abrir amanhã e romper para baixo, tá? Para a gente botar uma ordem. Não vou botar ordem de venda porque eu já estou bem vendido, mas poderia botar uma ordem até mesmo aqui nesse fundo para com stop aqui, ou mesmo colocar uma ordem aqui na média para tentar vender lá, né? E tentar pegar, vender um pouco mais alto, vender mais caro. Quero que, se ele for cair amanhã, ele rompa esse fundo aqui. Muita atenção aqui, ó, nesse fundo, 97,40. E depois aqui nesse fundo aqui, que é lá em 96 e pouco, que é aquele paviozão lá do gráfico diário. Agora, se ele fizer um movimento do estilo subindo com força aqui, ó, amanhã no início do dia, e fizer um pivô para cima, aí ele pode querer voltar um pouco, aí eu cogito talvez realizar um pouco antes uma parte do movimento, botar um pouco de dinheiro no bolso, aí eu fico mais tranquilo para andar com a operação. Então, para vocês verem, não existe uma receita de bolo, não tem uma fórmula mágica. O que tu faz se o mercado subir, o que tu faz se o mercado cair?
Tudo depende. Depende do que eu estou enxergando nos candles. Está caindo, 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 eu vou vendendo. Daqui a pouco o negócio bate para cima com força, começa a voltar ou algo do tipo, eu pulo fora, não tem problema nenhum. Sai uma notícia que realmente tenha relevância ou algo do tipo, não tem problema nenhum. Né? Então, por isso que eu estou de olho nesses pontos ali. Mas por enquanto sigo vendido, está tudo certo. O CCMX, a leitura é exatamente a mesma, não muda nada, né? Então, ó, fez aqui, está fazendo um possível fundo duplo, que nem eu falei, poderia subir e no rompimento tanto desse topinho aqui quanto dessas duas médias aqui, poderia ser um ponto importante, mas o cenário no gráfico diário é um cenário mais baixista. Então, comprar eu não estou muito confortável. Por quê? Porque é aquilo que eu falei ontem, justamente ontem ainda falei isso, e ontem também. Né? Por que eu vendi milho aqui no quase 101? Não foi lá no né? Por que eu vendi milho? Dá mesmo. Por que eu vendi milho aqui nesses pavios aqui em cima, né? Lá na segunda-feira? Por quê? Porque era uma coisa óbvia. A chance de eu perder dinheiro vendido, melhor, a chance não. A quantidade de dinheiro que eu iria perder operando vendido era muito menor do que a quantidade de dinheiro que eu poderia ganhar se eu operasse vendido. Já se eu operasse comprado, eu poderia perder muito mais dinheiro do que ganhar. Porque para eu operar comprado, ter comprado, por exemplo, segunda-feira aqui em cima, nessa região de pavio onde eu vendi ou algo do tipo, eu teria que botar um stop. Mas o ideal seria aqui embaixo, seria um stop grande pra caramba de 4 pontos, 5 pontos. Só que o meu alvo máximo seria lá no topo histórico, que também está 4, 5 pontos. Daí teria que ter muita força para subir e chegar no topo histórico. Então eu falei, não, foi o seguinte, vou vender aqui, bota um stop aqui atrás e vamos embora. E olha só que coincidência, né? Aqui atrás saiu um relatório, até aqui o risco que eu botei aqui, ó. Aqui atrás, nesse candle aqui, nesse pavio, saiu um relatório do USDA, e eu me lembro que eu falei isso num vídeo aqui. Saiu um relatório do USDA aqui, eu estava vendido, o milho foi lá, né, na volatilidade ele me tirou fora da operação com um ganho pequeno, mas me tirou, começou a voltar, eu vendi no mesmo lugar. Né? Então, continuei a operação e fui, peguei o milho até aqui embaixo. Beleza. E aí, quando saiu o relatório do USDA aqui, eu me lembro que eu comentei no dia. Falei, ó, tô fora, não tô posicionado. Eu estava até comprado aqui num pedaço, não, estava vendido. Estava vendido aqui nesse ponto aqui, ó, me lembro. Vendi no rompimento desse candle 147, porque ele bateu, subiu, voltou, fechou abaixo na média. Quando rompeu aqui embaixo eu vendi. Aí fui estopado aqui em cima do rompimento desse candle aqui, eu fui estopado. Então fui estopado aqui nessa linha, lá nesse retângulo. Beleza. Aí o mercado subiu, fez esse movimento. Quando saiu o relatório do ISD, eu falei, né, o mercado não andou, não explodiu, não fez nada, chegou a subir 5% lá fora, mas depois voltou e fechou com 1 e pouco. Eu falei, esse negócio está esquisito. Está bem parecido com o que aconteceu, né, lá em junho, que foi aqui, ó. Estava bem parecido com o que tinha acontecido aqui. E eu ainda comentei, eu falei, já pensou se essa região aqui, que é exatamente a mesma região, né, se a gente olhar, só traçar uma linha e olhar para o lado aqui, exatamente a mesma região lá do relatório de junho, que saiu um relatório meio parecido, que não mudou muita coisa. Eu vendi milho em 98,60 lá, que eu me lembro o valor, até só pelo contrato, né? Vendi milho no topo desse pavio aqui e segurei até lá embaixo. Será que eu vou fazer uma operação bem parecida agora, 2 meses depois? Então, se continuar caindo, eu vou. Né? Se bater nos 90 aqui, eu vou. A diferença é que agora eu estou com uma mão maior do que eu estava antes. Então, ficaria mais bacana até a operação. Beleza? Então, por enquanto sigo vendido. Vou vender até ele parar de cair. Então, aqui embaixo é um ponto para cuidar. Aqui embaixo é um outro ponto para cuidar. Se perder esse fundo aqui, romper isso aqui, continuar caindo um pouco mais, aí beleza, aí a gente fica mais tranquilo na operação de venda e vê que realmente não vai ser dessa vez que ele vai romper topo. Pode ser que rompa, mas não vai ser dessa vez. Então por isso que eu digo, não adianta ficar operando notícia de que o milho está apertado, o milho vai acabar, que não sei o que não sei o que mais. Então, olhem o que o gráfico está dizendo, né? E operem sempre a favor da simetria de risco. Se eu botar uma, façam sempre a seguinte pergunta. Toda vez que for colocar uma boleta, independente se é day trade, swing trade
buy and hold, né, o resto da vida. Pensa assim, se eu comprar aqui, até onde que esse negócio pode cair e eu perder dinheiro? Ou até onde que ele poderia, não, que pode, a gente nunca sabe até onde vai. Mas até onde que eu vou aceitar perder aqui antes de ser estopado ou algo do tipo? Ah, até X, beleza. E até onde ele pode ir se eu ganhar? Pode subir tanto, pode ir tanto, beleza. Se a relação dá mais do que 2 para 1, ou pelo menos 2 para 1, aí a operação geralmente vale a pena. Agora, se fizer isso, não, se ele cair aqui, eu perco 5, mas se ele subir aqui em 3, tem uma região difícil de passar, que já foi uma resistência um tempo atrás. Se passar dali, eu consigo 1 para 1, mas se não passar dali, eu posso perder não sei o que mais. Então não entra no trade assim. Ah, mas pode subir. Não entra, espera o mercado subir de fato, bater lá e ver. Se romper, espera voltar um pouquinho, compra. Porque ele pode bater e voltar. E muitas vezes, naquela região aonde seja o se vai romper, é muito melhor às vezes operar vendido. Né? Porque se romper, tu inverte a mão e vai embora. Se não romper, tu já está posicionado vendido, bateu lá e cai. Então, esse é o tipo de operação. Que foi o que eu fiz aqui, né? Fez um pivôzinho de alta, bonito, rompeu para cima, bacana, show de bola. Vou comprar aqui? Posso comprar, botar um stop aqui atrás. Posso perder aqui 5 pontos, mas posso ganhar 5 pontos. Poxa, não vale a pena. Mas eu posso botar uma ordem de venda aqui, visto que já foi uma região de resistência. Posso perder 1 ponto, mas se ele cair aqui embaixo, né? Vamos supor aqui que eu botei uma boleta lá em cima. Se ele cair lá embaixo, aqui nesse fundo, eu ganho 5 pontos e perco meio ponto. Poxa, isso é 10 para 1. Né? Então, qual é o gerenciamento de risco que não vai dar certo assim? Que seja não 10 para 1, que seja 1,5, 5 para 1. Pelo amor de Deus, já é muito dinheiro. Né? No longo prazo é isso que funciona. Se as tuas médias de lucro não são maiores do que as médias de prejuízo, nunca vai conseguir ganhar dinheiro no mercado. Pode ganhar dinheiro um mês, no outro mês, daqui a um ano, quebra. Porque a conta não fecha, é simples. Se eu ganho 5 e perco 10, eu posso ganhar 10 vezes 5. Mas eu estou perdendo 10 e eu pego uma sequência de perdas, rapidinho eu acabo com um ano de ganho. Então tem que tomar cuidado. Quem perde mais do que ganha na operação pode se dar o luxo de quem perde, ou seja, quem perde mais, depende, quem perde mais percentualmente, na maior parte das operações eu perco, se eu tenho um gerenciamento de risco positivo, eu posso me dar esse luxo, eu posso acertar 30% das operações, né? Se eu fizer sempre 3 para 1, ainda estou no lucro. Se eu botar um gráfico ali, aquele gráfico de pizza lá do Profit, aparece lá, 30% de acerto, se eu fizer 3 para 1 nas operações, eu estou no lucro no final do mês. Agora, se eu acertar 70%, mas eu perco mais do que 3 para 1, ferrou. Eu não tenho lucro nenhum. Então tome muito cuidado com isso. O preço médio é uma coisa que faz muito isso. O preço médio é um tipo de operação que, quando a gente ganha, muitas vezes o pessoal ganha pouco. Né? E tem traders no YouTube aí fazendo live todos os dias que fazem só preço médio e dá para ver claramente isso. Quando o cara ganha, ele opera com 200 contratos. Quando o cara ganha 10 mil, 12 mil, 15 mil reais num dia. Quando perde 30, 50, 100, já perdeu mais de 200 mil em um dia de pregão. Por quê? Porque é óbvio. Né? Porque quando está indo a favor, para de comprar, o negócio sobe um pouco, realiza, está tudo certo. Quando está indo contra, vai comprando, vai indo lá embaixo. Quando chega um ponto de estopar, está um rombo desse tamanho. Então, preço médio é um grande exemplo de a quantidade de operações que são, a quantidade de acertos é muito grande, porque se tu tem um caixa muito grande, tu opera com o tamanho de uma mão ideal, tu acerta muito, porque tu tem fluidez para andar o movimento contra. Mas em compensação, tu acerta 10 dias, tu ganha 100 mil, e um dia de loss tu perde 200. Então tem que tomar cuidado com isso. O gerenciamento de risco é mais importante do que saber gráfico, tá? Beleza? Então, o milho, essa questão. O boi, BGI. Só voltando a falar do milho. A China, então, China.
O Brasil está importando milho lá da Argentina, dos países da América do Sul, saiu notícia que geraram PIS, geraram COFINS, não sei, zeraram, né? Impostos de importação, não sei o que, não sei o que mais. Uma coisa você tem que saber, muitas vezes, e boa parte das vezes, importar milho é muito mais barato, não é só agora, é muito mais barato do que comprar milho dentro do Brasil. Porque se eu vou comprar milho, se eu sou uma JBS, uma BRF da vida, né, que preciso comprar grande quantidade de milho, para eu comprar milho dentro do Brasil, para eu tirar de um estado para o outro. Eu vou trazer milho de Mato Grosso, vou botar milho aqui no Rio Grande do Sul. Para eu trazer de lá para cá, eu tenho que pagar o frete e eu tenho que pagar o famoso ICMS, que é o nosso imposto estadual. E o ICMS ele não incide só sobre o produto, ele incide sobre tudo, inclusive sobre o frete. Ele incide sobre o valor bruto total. Então, se o milho sai lá a R$ 100, tem mais. Inventando valores, tá? Para ficar fácil. Sai R$ 100, gasta mais R$ 10 de frete, mais taxa disso, taxa daquilo todo. No final deu R$ 120 o preço que eu vou pagar, que vai sair do meu bolso com tudo. Eu vou pagar ICMS sobre os R$ 120. Então, frete, tudo lá é incluído. Agora, se eu faço isso via importação, eu já não pago ICMS. Tem outros impostos que agora zeraram também, que fica muito mais fácil. E geralmente essas empresas de um nível de JBS da vida, e BRF, outras empresas grandes, são exportadores. Então, quando importam, eles conseguem importar e abater, não sei o que mais lá, que as coisas, como eles são exportadores e também conseguem fazer importação, o canal para eles lá é muito mais barato, então eles conseguem abater um monte de coisa. Eu não sei o nome exato, se eu falar aqui eu vou estar falando besteira, mas é tipo empresa quando paga faculdade, paga curso para funcionários, consegue abater no imposto de renda isso e fica mais barato para a empresa do que pagar. Então, a empresa que exporta consegue importar também com algumas vantagens nessas questões. Ou seja, é mais barato eu pegar um navio, buscar milho da Argentina e trazer para o Brasil do que comprar no estado do lado. Né? Então, esse é o Brasil. Isso que é foda. Mas, enfim. Então, não fiquem preocupados com notícia e tudo mal, porque isso sempre aconteceu. E vai continuar acontecendo. O gráfico sempre diz tudo antes das notícias. Quando as notícias têm que sair, sai. Né? Quando o Guilherme vendeu milho, vendeu o petróleo lá em junho, pela sazonalidade, pelos 50 motivos que eu já falei aqui, o petróleo, todo mundo fala, o petróleo vai a 80, o petróleo vai a $100 barril até o final do ano, não sei o que mais. Agora, saiu a reunião da OPEP e o pessoal falando que vai abrir as torneiras. O Biden mandou lá a Arábia Saudita botar mais petróleo no mercado para baratear o preço do petróleo, não sei o que mais. O mercado está desacelerando, ou seja, as notícias quando tem que vir, vem. E o mercado sempre precifica tudo antes. Agora que o petróleo já caiu de 70 e tantos, quase 80, está batendo 65, um monte de gente vai querer vender, já caiu um monte. Então, sempre as notícias são atrasadas. No meu pensamento, pelo menos é assim. Por isso que eu só olho notícia para me divertir. Beleza? Boi. Rompeu a lateralidade dos 320, como eu falei, eu encerrei a minha mão nos 322 do contrato V, então quando ele perdeu aqui os 322, eu vendi o resto de boi que eu tinha, então não tenho mais nada de boi, não estou operando vendido também, por enquanto estou líquido na operação. Se ele voltar aqui e bater aqui nessa região dos 322, agora aqui eu sou vendedor. Eu vou considerar que beleza, pode começar a andar aqui. Se eu botar, cadê minha pode ser aqui pela banda de Bollinger, né? Pelas bandas de Bollinger dá para ver que ela vinha bem estreita aqui no mesmo range há um tempo atrás aqui, agora está começando a abrir para baixo e como eu falei, fechou fora da banda aqui, aqui eu não vendo, né? Não é um ponto de venda, está esticado para vender. Pode continuar caindo? Pode, mas eu vou esperar um recuo para cair. Um exemplo daqui, ó, né? Então aqui aqui estava bem maior, mas por exemplo, aqui pode ver sempre nas bandas aqui ele segura. Aqui ele fez um recuo, quando chegou na média, aqui foi um ponto bom de venda e deu para pegar uma operação bacana. Então, se ele fizer amanhã um candle lateral ou algo do tipo, subir um pouquinho aqui nos 322 ou aonde a média estiver perto disso, é um ponto de venda bacana, porque pode tocar nessa região de lateralidade que ele brigou um tempão aqui atrás,
encontrar uma dificuldade para voltar acima disso, e aí a gente pode vender boi ali, esperando que ele venha testar esse fundo aqui dos 312. Vai acontecer isso até o vencimento do contrato? Não faço a mínima ideia. Então vamos ver, vamos esperar se isso vai acontecer. Ficaria muito contente se conseguisse pegar uma venda aqui, botar uma mãozinha interessante, pegar 10 pontos, é uma operação bacana no boi. Mas tem que andar que nem andou aqui. Aqui eu fiz um monte de operação, principalmente day trade, fiz um monte de day trade aqui. Beleza? Então por enquanto o boi, ó, gráfico diário, rompendo a lateralidade ali, querendo começar a cair, mas não é ponto de vender ainda, esperem o boi voltar e mostrar que realmente vai cair. No gráfico semanal, ele rompeu a média móvel, né? Não, cadê aqui minha média móvel? Aqui, ele rompeu a média móvel de 8, né? Bateu nela, voltou um pouquinho, rompeu a média móvel de 20 aqui, fechando abaixo dela. Lembrando, hoje é quarta-feira, tem mais 2 dias na semana ainda. Então, se ele voltar um pouco aqui, recuar e continuar caindo, vale a pena talvez uma operação vendedora no boi. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? O café, né? Olha a riscalhada. Eu gosto de deixar esses riscos aqui, antes ficam achando que eu faço isso e tenho preguiça de apagar, porque eu gosto de ver o que eu estava pensando há uns 2, 3 meses atrás e ver se o meu pensamento está se alinhando. Então tem uma lógica eu deixar essa sujeira aqui. Tá, então o café no gráfico semanal, voltando um pouco no gráfico diário, né? Tá acima daquela região lá de resistência daquele canal, que foi um topo do canal anterior. Obviamente que é uma região, não é um ponto, né? Mas aqui poderia ser um ponto de compra para ele subir um pouco mais, inclusive pelo fato de ter um fundo próximo aqui, só que ele está operando ainda abaixo das médias móveis, aqui abaixo, e 10%, 10 pontos, né? O fundo aqui para botar um stop está 10 pontos, teria que ter uma operação de pelo menos um 2 para 1, uns 20 pontos, e tem que romper esse topo aqui. Ó. Mas ainda assim, a simetria de risco está mais interessante no diário para comprar do que para vender. Interessante, ok, esperar um candlezinho verde pequeno de baixa volatilidade aqui para comprar acima dele com stop atrás. Seria mais ou menos essa uma operação para ficar de olho. O problema do café é a volatilidade, que é muito alta, e pelo candle no semanal não está nada bacana para operar comprado. No semanal ele está com cara de que vai vir testar essa média aqui. Então, como eu falei, o café esse mês vai ser difícil de operar, vai ser complicado. Olha o tamanho dessa paulada que ele deu aqui depois de subir tudo isso aqui. Se ele fizer aqui uma bandeirinha de baixa, né, que seria cai, volta um pouco, ganha força e continua caindo, ele pode voltar aqui para os 200, 190, 180, aqui mais ou menos essa região aqui, tranquilamente. Né? A soja está lá no semanal voltando para dentro daquela lateralidade, então voltando para o 0 a 0. Subiu, foi lá em cima, ameaçou que ia subir, que ia fazer acontecer. Hoje está voltando aqui e aí está fechou dentro dessa região, as médias móveis tudo lateral, então a soja pode continuar brincando nessa região aqui, estopando ou dando dinheiro para quem está conseguindo operar essa lateralidade. Né? Então, quem está operando soja, como eu falei, já falo há alguns dias aqui, há meses, fiquem atentos a essa região, uma região que tem que tomar cuidado, a soja está sem tendência. No semanal, está ficando lateral, depois ela subiu muito tempo, rompeu para baixo, agora está lateral, então ela encontrou uma região de equilíbrio, então não está muito fácil ali de achar um ponto de compra ou de venda, teria que ser bem pequeno o trade ali pensando na operação, e aí pode ser estopado muito fácil, esse que é o problema. Então a chance de ganhar dinheiro, de pegar um movimento bacana, é complicado. Por que é bom operar commodity? Já começa por aí. Porque operar commodity, geralmente os ciclos são mais longos. Eu, como eu falei, estou operando petróleo para novembro, eu montei em junho. Né? Da junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses uma operação. Obviamente que eu não vou deixar ir até o vencimento, mas que seja 3, 4 meses a operação. Por quê? Porque a commodity ela é lenta, demora a se mexer. O milho demora a sair lá de baixo, subir. O boi demora, quando começa a subir, ele sobe um monte, começa a cair, ele cai um monte. Então tudo demora. Né? Então por isso que pegar essas regiões de lateralidade, onde a soja está no mesmo preço ó, desde o início do ano, isso fica ruim de operar. Então não está andando. E aí não vale a pena operar, pelo menos no meu ponto de vista. Né? O dólar rompeu, né? E acho que agora está bem claro o rompimento dos 5,30 aqui.
Então não só rompeu os 5,30, como foi beirar lá os 5,40. Né? Ele foi lá em cima, chegou a bater 5,40. Então ele ficou, como eu falei, ele ficou aqui meses aqui, né? De semanas, não chegou a ser, chegou a meses. Mas semanas aqui no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Tava mostrando cada vez mais que poderia romper. E aí quando chegou num dia que nem ontem aqui, é um divisor de águas. Porque ou ele rompe para baixo e faz um candle vermelho, feio e forte aqui. Rompe das médias, rompe esses fundos tudo e fecha aqui no 5,19, 5,18, ou ele sobe forte com o stop da galera aqui, vai embora, ganha força, rompimento de linha de lateralidade forte aqui de um bom tempo e vai embora. E foi o que ele fez, né? Subiu com bastante força aqui e foi embora. Próximo teste, 5,43, 5,44 aqui, perto de onde ele está, tá fácil de ir. Pode voltar um pouco, né? Então, se eu fosse operar dólar agora, eu operaria comprado, obviamente, pelo movimento que ele fez, mas eu esperaria um recuo. Eu espero um candle voltar aqui e, de preferência, fazer um candle menor para eu conseguir comprar aqui embaixo. Um ponto bom de compra agora seria aqui na região dos 5,30. Então, onde virou antes é uma resistência, agora é um suporte. Então, se ele bater aqui na região dos 5,30 é bacana. Comprar dólar aqui é uma chance muito grande de perder dinheiro. O stop ideal teria que estar aqui. E aí estão falando de um stop aí de 230 pontos no dólar e 230 pontos para cima aqui, o dólar chega quase a R$ 6. Então fica difícil de imaginar que vá tão fácil lá para cima. Então é mais fácil esperar que ele venha subir e, como eu falei, ao invés de comprar, talvez seja mais fácil ver se ele vem subir aqui, bater aqui no 5,43 e eu botar uma boleta de venda aqui. Né? Vender dólar aqui nesse ponto, com stop aqui atrás, se for estopado, perde pouco, e se bater aqui e recuar até metade do caminho, querendo ou não, são 70, 80 pontos que eu posso ganhar aqui. Tá? Então, essa é a ideia, a famosa simetria de risco. Se eu perder aqui, perco 10 pontos, mas se eu ganhar, eu ganho 80. Aí fica bacana. Então, essa é a ideia. Então, ou espera ele cair e vir aqui embaixo para comprar aqui, ou espera ele bater lá e tenta fazer uma operação de venda lá em cima naquela região. Por isso que eu gosto de fazer swing trade e day trade no dólar e no índice, né? Ou até mesmo em ações, eu gosto de identificar esses pontos. Tem uma coisa que eu gosto de fazer é pegar região de suporte de gráfico semanal, de alguns dias ou um período um pouco maior, e o mercado está chegando lá no intraday, nos 5 minutos, está chegando lá perto, eu boto uma boleta lá naquele ponto, lá deixo uma ordem na pedra lá. O mercado vai lá, bate, encontra uma força empurrando ao contrário, volta uns quantos pontos lá e eu consigo fazer um day trade bacana muitas vezes, olhando um gráfico semanal e vou lá nos 5 minutos tentar acertar o olho do mosquito. No gráfico semanal eu enxergo vamos lá, vamos fazer uma analogia, é enxame de mosquito que se chama? Não sei, uma abelha, né? Um enxame de abelha. No gráfico semanal eu enxergo lá um enxame de abelha, um troço gigantesco. No gráfico diário eu vejo a abelha, vejo a região ali, bom, eu quero aquela abelha ali. E aí no gráfico de 5 minutos eu vou lá e tento acertar o olho da abelha. Seria mais ou menos isso, né? Uma coisa meio macabra aqui, mas dá para entender o exemplo. No gráfico semanal, eu boto no gráfico semanal, vejo aqui um ponto bacana, ó, aqui é um ponto de venda, aqui é um ponto de venda, né? Toda essa região aqui, as médias do semanal é um ponto de venda. Beleza, vou lá no intraday, no intersemanal, né? No gráfico diário. Olha aqui, bom, aqui é um ponto bacana de botar a ordem de venda, aqui é um ponto bacana, aqui onde está essa linha vermelha é um ponto bacana, né? Então tem vários topos aqui, então sempre que chegar aqui eu vou botar. Beleza, então chega no gráfico de 5 minutos, eu procuro por aquele ponto e vejo, ó, aqui eu posso vender, foi lá, bateu lá e caiu depois aqui quantos pontos? 50 pontos, aquele subiu, voltou, depois caiu, aquele brigou, então ó, aqui foi lá em cima e voltou. Então isso fica bacana. Então aqui a gente acerta o olho do mosquito. Obviamente que isso não acontece tão fácil, né? Falar assim é barbado. Se fosse assim, tá todo mundo milionário. Não é tão fácil, mas a gente, eu gosto. Não fico procurando day trade, mas quando chega nesses pontos, geralmente eu faço uma operação muito mais confiante, mais tranquilo de operar. Entendo que se quando perder, beleza, errei o time, mas a operação em si é boa. Beleza? Ibovespa. Ibovespa, né? Caindo e caindo com força pelo terceiro dia seguido aqui.
rompendo a região. Eu falei que ontem ele poderia vir testar aqui essa região dos 116,600, aí hoje ele vem aqui e vai embora, né? Então, rompeu com força aqui, caiu, provavelmente vai voltar um pouco. Deixa eu botar aqui pelo movimento, parece que deve ter fechado. Se olhar umas bandas de Bollinger aqui, ó, quem gosta de bandas de Bollinger, fechou fora da banda. Fechou fora da banda e muitas vezes tende no outro dia a fechar dentro da banda. Então é bem comum acontecer isso, fazer o famoso fechou fora, fechou dentro. Vamos procurar aqui, ó, por exemplo. Aqui não chegou a ser isso, ele fechou fora, continuou uns dias, mas depois caiu. Mas ó, aqui, ó, fechou fora, fechou dentro, e bem dentro. Né? Vamos ver se a gente acha outro aqui. Aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. Aqui fechou fora, logo depois subiu, fechou dentro. Né? Aqui, ó, fechou fora, fechou dentro. Então, muitas vezes ele dá uma esticada, quando fecha fora das bandas de Bollinger, ele pode fechar dentro depois. Mais uma vez, se a gente botar aqui um índice futuro e ver ele fazendo isso num gráfico diário, o que eu falei do dólar agora vale para o índice também. Então, a gente enxerga isso aqui no índice futuro. Beleza, caiu um monte aqui, fechou fora da banda de Bollinger. Deixa eu procurar ver se tem uma região de suporte nessa região aqui. Não tem nada muito relevante aqui, né? Mas ok, aqui atrás, aqui no 118, aqui foi um ponto interessante. Mas beleza, tá fora da banda de Bollinger lá. Eu posso até marcar ela aqui assim, para ter uma ideia. E aí eu boto num gráfico de 60 minutos. A banda de Bollinger está bem aqui nessa média. Ele fez esse movimento aqui. Eu boto num gráfico de 5 minutos e eu penso, beleza. Se amanhã o mercado não abrir com um gap gigantesco aqui de quantos por cento daria isso aqui, vamos ver? De 1%, né? Abrir aqui em cima, pode tranquilamente o mercado operar comprado amanhã e fechar acima dos 118 mil pontos. Né? Pode fechar acima dos 118 mil pontos aqui. Querendo ou não, são 1.500 pontos aqui. Por quê? Porque ele pode fazer o famoso fechou fora, fechou dentro. Vai acontecer isso? Não faz ideia. Mas se o mercado abrir lá embaixo e começar a ganhar força, eu enxergo isso aqui e isso me dá confiança para quê? Para fazer uma operação comprado no intraday. Beleza? Então eu posso botar lá um IN V lá, né, no próximo contrato e botar uma operação comprada no intraday baseado numa leitura do gráfico diário, num ponto que ele está no gráfico diário. Obviamente que não vai ser assim, o mercado abriu e sair comprando. Tem que ter um ponto de entrada. E claro, se ele já não abrir lá em cima, tem que abrir aqui embaixo. Tem que abrir aqui no ponto próximo onde parou hoje, negociar aqui por um tempo, marcar um fundo duplo, algo do tipo assim, e romper. Aqui a gente compra, bota um stop aqui abaixo do dia e aí vai embora. Então seria um cenário ideal pensando com base num gráfico diário que fechou lá fora das bandas de Bollinger. Certo? Então essa é a ideia. Day trade, o bacana day trade é sempre enxergar, né, o cenário macro, olhar outros tempos gráficos para ter uma ideia de onde é que a tendência macro vai. É muito mais fácil ganhar dinheiro no gráfico pequeno quando o gráfico grande está empurrando a favor do que o oposto. Né? Então, ao contrário, é muito mais difícil ganhar dinheiro no gráfico pequeno do que no grande. Se eu fosse operar gráfico diário, é muito mais fácil eu ganhar dinheiro do que no gráfico de 5 minutos. A diferença é que o diário, eu vou ter que diminuir muito o tamanho da minha mão e pensar em movimentos mais longos. Mas, se eu conseguir alinhar os dois, fica uma operação bacana. Então, não se assustem se amanhã a Ibovespa fechar acima de 118 mil pontos. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Então vamos ver isso. Quanto à questão lá, só para finalizar o vídeo aqui, quanto à questão lá da China e do Afeganistão, eu vi rumores, né? Eu não fiquei olhando notícia, como eu falei, eu não sou muito fã disso, mas saiu rumores lá de que a China estava negociando lá com o Afeganistão, com o Talibã, para investir no Afeganistão para, obviamente, né, se beneficiar das commodities. Para quem não sabe, o Afeganistão, como eu falei no início do vídeo, é muito forte, quer dizer, tem um potencial, não é forte, porque o investimento lá é logística horrível, mas ele tem um potencial muito grande para minério de ferro, cobre e outros metais preciosos e não preciosos, principalmente minérios, né? E ele tem trilhões de dólares. Isso é o que diz as notícias lá, né, que eu estava lendo hoje.
tem trilhões de dólares lá em minérios. E para a China pode ser muito vantajoso. Então eles podem começar a negociar ou negociar, não sei que fim anda essas coisas, não acompanho direto. E isso pode impactar um pouco no resto do mundo. A Vale hoje caiu quase 4%, né? As mineradoras do mundo inteiro caíram. Se isso vai acontecer de fato, não faço a mínima ideia. Se o mercado está se assustando e repercutindo isso, não faço a mínima ideia. Mas é aquele negócio, quando começa a surgir notícias assim, de que pode acontecer no futuro próximo a China lá começar a pegar commodities, se beneficiar do, do Afeganistão e tudo mais, o mercado começa já a precificar isso, né? Então, isso acontece, isso é normal. Os Estados Unidos invadiu o Iraque há quantos anos atrás? Não é à toa que durante muito tempo, né, até hoje, as petrolíferas americanas vão lá e tiram petróleo do Iraque. Tem lá várias petrolíferas lá dentro arrancando petróleo do Iraque, lá explorando a terra iraniana. E Iraque, que para quem não sabe, está sentado em cima de uma bacia gigantesca de petróleo. Então é óbvio que todo e qualquer, ninguém é burro, ninguém é tonto de imaginar que os países investem bilhões, né, de dólares para fazer caridade sem querer ganhar nada. Sempre tem uma vantagem. Se amanhã depois encasqueira, quem eu sempre falo, a Amazônia aqui está bem quieta. Se amanhã depois alguém encasquetar com a Amazônia aqui, que quer alguma coisa da Amazônia, desculpa, vão ter umas quantas para chegarem aqui e começarem a querer fazer alguma coisa com a Amazônia. Não faço ideia, né? Mas se quiser, fazem. Então, não acreditem em Papai Noel e nem em santo, né? Nenhum país é santo. Toda a hegemonia mundial, seja ela Estados Unidos, seja lá na época dos vikings lá, que eles chegavam nas terras e tomavam a força, matando quem estava lá e quem não estava, quem ou virava empregado ou matava, seja na época da colonização do Brasil aqui, quando os portugueses chegaram aqui, os espanhóis antes chegaram aqui também e queriam matar todo mundo também, né? E também na época mais moderna, onde as hegemonias não é na faca, no machado e no arco e flecha, mas tem outras formas dos governos negociarem uns com os outros e sempre há um interesse mútuo. Então não acreditem em Papai Noel, né? Então, quando sai esse tipo de coisa. Então, só para ficarem espertos, não fiquem sempre preocupados com notícias, porque agora a China vai lá para o Afeganistão, vai acabar o Brasil, a Vale vai quebrar. Não é assim que as coisas funcionam, o mercado é óbvio que precifica isso bem antes, e aí depois a gente vê o que acontece. Certo? Então, se daqui a 6 meses sair uma notícia lá de que a China vai tirar minério do Afeganistão, não queiram sair vendendo Vale que nem louco, porque provavelmente quando essa notícia sair, a Vale já vai ter caído 10, 15% nos últimos 6 meses, né, que é a partir de agora. Beleza? Então, por hoje era isso. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau.